Boa tarde. O assunto da aula hoje vai ser com relação a reações orgânicas. Eu separei em tipos de cisões e adição em alcenos. Então, a gente tem dois tipos de cisões, a homolítica e a heterolítica. O próprio nome já diz, né? Homo igual, então a gente vai ter uma quebra por igual. Como assim? Imagine que aqui eu tenho um carbono ligado a 4 hidrogênios. Eu desejo quebrar essa ligação aqui, ó, que eu botei em vermelho. O que a gente vai formar? Elétrons desemparelhados. Por quê? Ninguém ganhou elétron, tipo o carbono ficou com 2 elétrons, nem o hidrogênio ganhou, nem perdeu. Só foi quebrado ao meio. Imagina assim. Então, na cisão homolítica, a gente vai ter a formação de radical livre. E elétrons desemparelhados, né, consequentemente. Então, é basicamente isso. Ninguém ganha, ninguém perde, só tem uma quebra por igual e forma radical livre. Lembre disso, porque é muito importante. Radical livre você associar a homolítica. Elétron desemparelhado também, né, consequentemente. E na heterolítica, o próprio nome já diz, né? Hetero, diferente. Então, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Então, pensa aqui comigo, ó. Eu tenho um carbono ligado ao flúor. O flúor, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, é como se ele puxasse esses elétrons. Eu até botei aqui essa setinha aqui azul, indicando que ele puxou os elétrons do carbono. Então, se o flúor está ganhando elétrons, ele vai ficar negativo, consequentemente o carbono que está perdendo elétrons vai ficar positivo. Lembra que elétron é negativo, então se você perde, você vai ficar positivo. Ao invés de perder e ficar negativo, nesse caso não, porque é elétron, né? Então você está perdendo carga negativa, então você vai ficar positivo. Já o flúor que está ganhando carga negativa, ele vai continuar negativo. Então, na cisão heterolítica, a gente vai ter a formação de íons, ou seja, ânion e cátion, tá? Então, alguém aqui vai ganhar e alguém vai perder. Diferente da homolítica, que ninguém perde nem ganha. Só é partida assim no meio, basicamente. Então, recapitulando, na heterolítica forma íons e na homolítica radicais livres. Agora lembre de uma coisa, que é o conceito de ácido e base de Lewis. Ácido é quem recebe elétrons. Como assim? Quem está recebendo elétrons está ficando com carga negativa. Por quê? Porque se você está recebendo coisa negativa, você está ficando negativo, né? Então, a gente vai chamar aqui de ácido de Lewis o eletrófilo, no caso, né? Por quê? Porque é ele que está recebendo elétrons. Então, nesse caso aqui, quem seria o eletrófilo? Seria o flúor, né? Porque está com carga negativa. E, geralmente, o eletrófilo é o ânion, né? Mas nem sempre. E, na base de Lewis, quem é base é quem doa elétron. Então, quem está doando elétron é porque está ficando positivo. E a gente vai chamar esse de nucleófilo. Então, base de Lewis a gente vai associar o nucleófilo e ácido de Lewis a gente vai associar o eletrófilo. E aqui, partindo para a adição em alcenos, é bem simples. A parte fraca dos alcenos é a ligação π, porque ela é mais instável do que a sigma. Pensa comigo, é mais fácil você sustentar duas pessoas ou uma pessoa, né? Porque duas fica mais difícil. Então você pode usar essa lógica aí para a ligação π e sigma, de forma simples, né? Sigma é a ligação simples e π é a ligação dupla. Então, se você está sustentando duas pessoas, então é mais difícil, né? É mais fraco. Então, é basicamente o que vai acontecer aqui na adição em alcenos. E a gente vai usar aqui a regra de Markov-Nikov. Como é essa regra? O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado da dupla ligação. E aqui vai ocorrer a adição, né? Então você vai adicionar algo que antes não existia. Então pensa aqui comigo, ó. CH3, CH dupla CH2. Eu até botei em vermelho para você observar. Mais HCl, né? Então, de acordo com a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio ele vai entrar no carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Então pensa comigo. Para que ocorra a adição, essa π aqui, essa dupla ligação, em termos didáticos, ela vai ter que abrir, vai ter que virar uma ligação simples. Por quê? Porque aqui o carbono ele já completou a valência dele. Ó. Ele está ligado a CH3, ele está ligado a esse hidrogênio e está fazendo dupla ligação. O carbono é tetravalente, então ele já completou sua valência. E como é que eu vou adicionar algo se já está completo? Então essa ligação π, ela vai ter que se quebrar. Vai virar uma ligação simples, basicamente. E o que é que vai ocorrer? Regra de Markov-Nikov. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. O que é o carbono mais hidrogenado? É o que tem a maior quantidade de hidrogênio. É CH ou é CH2?
é CH2, né? Então, ó, a dupla ligação, ela se abriu, virou uma simples, ó. Botei aqui em preto. O hidrogênio entrou no mais hidrogenado e o cloro entrou no menos hidrogenado. Então, como é que isso aqui fica? Ó, eu repeti o CH3. Eu abri, né, para ficar mais fácil de visualizar. Ó, o carbono estava ligado a esse hidrogênio. Entrou o cloro no menos hidrogenado, que no caso é esse carbono, ó. Simples. Aí o outro carbono que estava ligado a dois hidrogênios, eu botei esses dois aqui. E botei o outro hidrogênio que entrou, de acordo com a regra do Markov-Nikov, né, no carbono mais hidrogenado. E ele está aqui em vermelho. Mas tem uma exceção que não coube aqui no quadro, mas eu botei aqui uma folha. E é bom que você saiba, ó. É anti-Markov-Nikov, né? O nome é bem sugestivo. Por quê? Porque vai ser justamente o contrário. Mas só tem um caso, que vai ser na adição de HBr na presença de peróxido. Então, o que é que vai acontecer? Ao invés do hidrogênio entrar no mais hidrogenado, ele vai entrar no menos hidrogenado e o bromo no mais hidrogenado. Mas isso só na presença de peróxido. Então, se você vê na questão que está na presença de peróxido, aí é a regra de anti-Markov-Nikov. Agora, se não falar que é na presença de peróxido, aí vai continuar valendo a regra de Markov-Nikov. No caso, o hidrogênio entraria aqui no CH2 e o bromo aqui no CH, tá? Mas como é na presença de peróxido, então fica dessa forma, né? O bromo entrou no mais hidrogenado e o hidrogênio no menos hidrogenado. Então, recapitulando, a gente tem dois tipos de cisões. Na homolítica, a gente tem a formação de radicais livres. Na heterolítica, forma íons. Lembrando que o ácido de Lewis é quem recebe elétrons, a gente vai chamar de eletrófilo. Base de Lewis é quem doa elétron, a gente vai chamar de nucleófilo. Aqui a adição em alcenos, a dupla vai se abrir, porque se o carbono já completou sua valência, como é que você vai adicionar, por exemplo, o ácido clorídrico? Não tem como. Então, a pi, em termos de dados, né, isso é bem mais complexo, vai abrir, vai formar uma ligação simples, e aí o hidrogênio ele vai entrar no mais hidrogenado, no caso é o CH2, porque nem se compara, né? Aqui só tem um hidrogênio, aqui tem dois, então é bem simples. O hidrogênio vai entrar no mais e o cloro no menos. Então, ó, hidrogênio no mais, cloro no menos, formando isso aqui, ó. Aí você pode pedir na questão, por exemplo, para você nomear, né? Então vai ficar, por exemplo, 2 cloro, propano, sei lá, entendeu? Então você também pode ter que nomeá-lo. E lembrando que tem uma exceção da regra de Markov-Nikov, que é só na presença de peróxido quando há adição de HBr. Mas aí o hidrogênio vai para o menos hidrogenado, ao invés de ir para o mais, e o bromo vai para o mais hidrogenado, ao invés de ir para o menos. Mas isso aí é só na presença de peróxido. Caso a questão não diga que é na presença de peróxido, aí vai valer a regra de Markov-Nikov.